13 anos, também vai falar um pouco mais a respeito dessa palestra que assistiu hoje. O que você achou da palestra? Olha, também assim, não pode deixar águas parar, né? Assim, pneu assim, igual eles fazem, assim, essas coisas, né? Então, eu também é igual, então não tenho o que falar. Eu vou falar igual ela, assim, não tenho o que falar, assim. E eu também achei ele engraçado, né? Assim, nossa, cara, tô nervosa. E daí... Olá, senhores, bem-vindo ao canal e é com uma imensa satisfação que eu venho trazer aqui o vídeo dos melhores do ano de 2025. Temos várias personalidades que se destacaram nesse ano, algumas positivamente, outras nem tanto. E fazendo um apanhado geral aqui, uma retrospectiva dos vídeos que eu fiz, eu levantei alguns nomes que se destacaram mais. Provavelmente eu não consiga me lembrar de todos nesse vídeo, então você fica à vontade aí na seção dos comentários, falando quem merecia ser mencionado nesse vídeo. E eu já vou começar com os dois pés na porta. Para mim, uma das pessoas que se destacaram não só nesse ano, mas praticamente em toda a trajetória desse canal aqui é Roberto Mochos. Exatamente. Eu já tive a oportunidade de fazer uns 5, 6 vídeos aí com Mochos e é sempre uma imensa satisfação. Esse ano, pelo que eu me lembro, Mochos teve pelo menos umas 2 participações. Uma delas foi no Pod Delas, onde ele teve uma participação especial junto com a sua esposa. Eles foram entrevistados e o Mochos, pelo menos na minha opinião e com todo respeito, fez papel de bobo. Ele que era conhecido aí nos velhos tempos como uma pessoa extremamente enérgica, poucas ideias, extremamente sistemático, mas agora, com o passar dos anos, parece que ele já não tem mais todo aquele vigor que ele tinha no passado recente. Pra quem não sabe, Mochos já foi casado aí com trocentas senhoras, nenhum foi pra frente, claro, até ele se casar com essa esposa que participou com ele lá nesse podcast. É uma senhora bem mais jovem do que ele, simpática e tudo, legal, bacana, mas nesse dia parece que os dois não combinaram muito bem, e a impressão que dá é que a esposa, mesmo talvez de forma involuntária, tratou Mochos como se ele fosse um velho abestado, e eu exijo explicações. Você tem uma construtora que tá crescendo horrores, você trabalha igual um doente mental, você tem 70 anos, você é rico pra cacilda que ele é, que ele faz de conta que ele não é, mas ele é. Meu sonho é entrar com a Vicky no casamento dela e ver ela ter filho. Com certeza. Gente, mas coitadinha, vai ter que casar muito cedo, ter filho muito cedo. Pode me chamar de velho. Onde tá aquele Mochos que a gente conhecia, senhores? Quem vê o Mochos agora, pacífico, manso, aceitando as gozações que a sua esposa fez com ele ao vivo pra todo mundo ver, nem imagina que no passado recente ele era fera enjaulada. Como eu falei, ele já teve vários casamentos, dentre eles, no começo de sua carreira, ele casou com a grande Gisela Prochaska, que apesar de ser uma pessoa muito conhecida, mas o que chama a atenção mesmo é a Prochaska, que não é todo dia que a gente vê o nome desse. Obviamente que esse casamento não foi pra frente. O Mochos, depois desse casamento, ainda rodou no carrossel até dizer chega. Inclusive, ele também já se relacionou com a apresentadora Eliana. Adriane Galisteu também já conheceu a fúria do Roberto Mochos dos velhos tempos. Só que, infelizmente, eles ficaram pouquíssimo tempo casados. Houve um equívoco. O Mochos, inclusive, alegou que a Adriane fumava demais e se vestia com roupa de brechó e ela se tornou amiga imediatamente. Isso pra você ver como que o Mochos dos velhos tempos era um cara extremamente rigoroso. Ele inclusive chegou a declarar que essa esposa atual dele tem que acordar maquiada e à disposição, ou se não é amiga, mas paulatinamente, com o passar dos anos, aquele velho Mochos que a gente conhecia já não existe mais. Nesse ano também teve aquele episódio onde a esposa do Mochos fez uma foto com 10 caras numa praia. Muito gatos, mas muito gatos, e o Mochos aceitou tudo passivamente e ainda fez a carinha de quem tá gostando demais. Ele falou que não havia motivos para preocupação, que ele confia muito na esposa dele e todos aqueles caras que tiraram a foto com a esposa, na verdade, também têm interesse em se relacionar com outros caras. Então não tem problema. Claro que pra mim não seria uma imensa satisfação ver a minha esposa tirando uma foto dessa, porque precisava ser muito gato, já que é pra tirar foto com caras que se relacionam com outros caras, escolhe outros. Mas tudo bem, tô brincando. O Mochos tá certo mesmo de confiar na esposa dele. Eles já estão juntos há bastante tempo. E mesmo que a gente ache que o Mochos dos velhos tempos, aquele que demetia os outros sem dó nem piedade no programa da Record, e o mesmo que se deixou ser filmado fazendo essa dancinha extremamente constrangedora, mesmo que a gente desconfie que o Mochos tá muito mudado e que já não tem mais nada a ver com o Mochos do Velho Testamento, mas não é bem assim, senhores. O velho Mochos continua na ativa
expressiva. Pra quem não sabe, ele já foi cantor, apresentador. Além disso, é um empresário muito bem sucedido, mas com o passar dos anos, a tendência é dar aquela murchada mesmo. Vai fazer o quê? A texto já não corresponde mais. E uma das pessoas mais enérgicas e boca dura que já apareceu no Bostil, hoje em dia tá mais parecendo com a vovó do logo da Dona Benta. Trágico, senhores. Além do Murchos, outra personalidade que eu gostaria de mencionar aqui é o Dr. João Neto. Ele sim se destacou bastante esse ano, se a gente for ver negativamente, mas o importante mesmo é que tudo acabou da melhor forma. Pra quem não se lembra, eu vou fazer uma breve retrospectiva aqui do Doutor nesse ano. Foi o seguinte: ele se relacionava com uma senhora que ele chamava de namorida. Teve até uma entrevista que eu vi dele lá no Pânico, onde ele disse que ele paga uma mesada pra ela, não precisar se preocupar com nada. Ele chegou a dizer que tem uma pessoa que ele contratou exclusivamente pra cozinhar pra eles, ou seja, supostamente a esposa do doutor tinha uma vida de dondoca e por um golpe do destino, em um determinado momento da relação deles, doutor supostamente entrou em luta corporal com a pessoa, tentou tirar ela do apartamento deles na marra e ela acabou caindo e foi toda aquela confusão que a gente viu. No mesmo dia, doutor já foi guardado devidamente, a madame procurou a polícia e imediatamente as autoridades já acharam o doutor que estava ali na região. Ele ficou guardado, se eu não me engano, 50 dias, com uma semana de liberdade. Ele já começou a se relacionar com uma outra senhora misteriosa aí, que ele falou que agora vai. Era uma pessoa bem diferente da antiga namorada dele. O relacionamento não foi pra frente, como a gente sabe, e pouquíssimo tempo depois ele voltou pra mesma senhora que tinha denunciado ele por aquele acidente que eles tiveram. A madame gravou um áudio falando que não havia motivos pra preocupação, ela só foi fazer um BO na época porque ela foi influenciada por pessoas maldosas que queriam ver a caveira do doutor, e eles estão juntos até hoje. Chupa Brasil. Quem criticou tanto o doutor quanto a namorada dele naquela época caíram do cavalo. E o doutor tá um pouco mais humilde. Ele já não tem mais aquela mesma postura combativa que ele tinha nos velhos tempos. Eu gravei um vídeo também nesse ano onde ele conta uma passagem que ele tava passeando com a namorada no shopping, ele deixou ela andando na frente estrategicamente, talvez, pra ver se alguém ia mexer com ela, e não é que mexeram. Segundo o doutor, na ocasião ele sacou a quadrada e já falou pro cara que mexeu com a namorada que eles iam pra desgraça, que o doutor é polícia e eles iam ter que resolver isso na bala, mas felizmente não foi necessário. A pessoa que mexeu com a namorada pediu desculpa e o doutor, que nunca nem foi polícia na vida, mesmo assim ele meteu essa no podcast e depois ele foi desmentido vergonhosamente, mas o importante é que agora o doutor tá de boa, então nada de julgamentos. Outra pessoa que se destacou muito nesse ano, eu já fiz não sei quantos vídeos dela também, é a Andressa Urach, uma das maiores referências no Bostil quando o assunto é sacanagem. Ela participou recentemente daquele 30 contra 1, infelizmente eu não consegui assistir aquilo porque só foi uma gritaria e dá a impressão que é tudo combinado, mas em compensação, todos os outros acontecimentos que ocorreram na vida da Andressa esse ano, eu fiz questão de registrar, na medida do possível. Uma das coisas aqui que eu me lembro é a parte 2 do filme que ela gravou com Edson Little Trolha. Exatamente. Se eu não me engano, a primeira película que os dois fizeram foi em 2023. A Andressa conheceu a fúria do Epístola e depois desse tempo aí que ela precisou talvez para se recuperar e também devido ao grande sucesso que foi esse filme, atendendo a milhares de pedidos, ela fez outro. Eu não sei se já lançaram essa pérola aí, mas eu sei que dessa vez, além do Epístola, tem a participação especial de duas pessoas com nanismo e a Andressa Urach é muito criativa. Quem ia ter uma ideia tão brilhante igual a essa fora Andressa Urach, que é fazer um conteúdo que, pelo menos o primeiro onde eu sei, era ela fantasiada de Branca de Neve, aguentando o Epístola, dando o melhor de si, como se não houvesse amanhã, e agora, como se não bastasse, gravou mais um conteúdo desse, contando com a participação especial de Epístola e grande elenco. Mais ou menos. Não é tão grande assim também. E além disso, Andressa também esse ano passou por uma situação muito difícil, viu, pessoal? Eu gravei um vídeo na época, até preocupado com o que estava acontecendo com a Andressa. Parece que ela não estava com as suas faculdades mentais em dia. Na oportunidade onde ela gravou um vídeo falando que foi roubada pelos seus sócios, ela fez negócios aí com pessoas que não eram confiáveis e sumiram com o grossão financeiro dela. Eu exijo explicações. Depois dela ter conhecido a fúria do Epístola, de ter gravado com 8 de uma vez só, mas esse
esse dia aí não deu muito certo e ela acabou tendo que ir pro hospital de cadeira de roda. E fora outras gravações aí que ela fez nesse período, todas elas, a Andressa tava se colocando em risco ali porque os caras não estavam pra brincadeira. E eu, apesar de nunca ter visto um filme da Andressa, mas eu imagino que o negócio é extremamente intenso e algum desonesto vir sumir com o grosso financeiro dela, realmente é bastante preocupante. Ela falou que queria que o senhor levasse ela, ou seja, ela tava falando ali que não tava mais conseguindo viver em paz, mas não há motivos para preocupação. A Andressa, pelo jeito, tá conseguindo se recuperar. É claro que não é tão fácil, ela tem que se desdobrar aí nas gravações, como eu falei, o pessoal também vai com sangue nos olhos, mas ela tá aí, firme e forte. E já que a gente tá falando da Andressa, vale também fazer uma menção honrosa aqui ao pai dela, o Carlos Alberto Urach, também conhecido como Charles Albert. Esse é o nome artístico que ele adotou depois que começou a fazer o conteúdo. Eu fiz 2 vídeos contando a trajetória desse guerreiro e pra mim foi uma imensa satisfação. Foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer porque a história do Charles, apesar de ser extremamente vergonhosa, mas a gente consegue aprender bons ensinamentos com os erros que o Charles cometeu aí na sua curta trajetória artística. Resumidamente foi o seguinte: o Charles apareceu a primeira vez fazendo um vídeo completamente bizarro. Eu não posso afirmar nada, mas na minha opinião ele estava suavemente embriagado na oportunidade e ele disse basicamente que Andressa Urach era a vergonha da família. Ele queria fazer o teste de DNA porque ele não acreditava que a própria filha seria capaz de fazer tudo o que ela estava fazendo, até as ovas, que a Andressa Urach não esconde nada de ninguém. E resumidamente ele exigiu explicações. Isso não pode ficar assim, é um absurdo. Chamou a Andressa de um nome que eu não prefiro nem falar, mas nada como o tempo, né, senhores? O Charles, devido a dificuldades financeiras, por ser uma pessoa simples da roça, ele depois de pouquíssimo tempo mandou um áudio pra Andressa pedindo humildemente que a Andressa desse uma chance pra ele, que ele queria entrar nos negócios. É claro que antes de iniciar o pai dela nos negócios, a Andressa divulgou o áudio dele pedindo uma chance, que o negócio tava feio pra ele, e você ouvindo o áudio dele, humilde, murcho, senhores, triste até se for ver. Certamente a pista estava extremamente salgada nessa época para ele ter coragem de mandar esse áudio. Ele provavelmente achava que o conteúdo que ele ia gravar seria com outras senhoras, né? Esse era o esperado, mas por um golpe do destino, eu acho que ele até chegou a gravar com alguma senhora aí, mas em determinado momento, há pouco tempo atrás, saiu um vídeo do pai da Andressa juntamente com um garotão falando que eles tinham gravado um conteúdo juntos e o resultado disso, no final das gravações, o pai da Andressa Urach teve que ser encaminhado às pressas pro hospital porque passou mal. E na hora de pedir pra Andressa uma oportunidade, aí é dentro. Aí ele não pensou 2 vezes. Mas eu acho que ele nem imaginava que teria que passar por uma situação tão embaraçosa dessa. A assessoria do Charles soltou uma nota oficial falando que não foi nada disso. O Charles foi internado às pressas porque ele tomou uma bebida alcoólica misturada com metanol. E tudo bem, a gente acredita então nas explicações oficiais de uma pessoa que tem 0 credibilidade, se a gente for ver. Mas todo o meu respeito, inclusive fica a minha torcida para que o Charles Albert tenha se recuperado dessa grave lesão que ele sofreu. Como esse vídeo aqui tá ficando longo e eu só consegui falar de uma pequena fração das pessoas que mereciam ser citadas nesse vídeo, eu provavelmente vou fazer uma parte 2, então conto com a sua participação. Escreva nos comentários quem você acha que se destacou nesse ano e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acha que murchos, doutor, Andressa e Charles Albert Urach foram citados aqui de forma justa? Eles realmente se destacaram nesse ano? Deixa aí nos comentários o que você achou e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações que é muito importante e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Prochas Cateta Junior Little Pistol, pessoas famosas que se destacaram no ano de 2025, mas todas elas foram por motivos vergonhosos, desbeiçado emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!